Bom dia, meus amigos. 8 horas da manhã, vamos acordando. Cadê minhas luzinhas, minhas lamparinas para irradiar o meu dia? E aí, hoje a reflexão, gente, estamos no 15º dia de 21 dias do nosso desafio. E o tema de hoje tem tudo a ver com o que a Carol Oliveira e o nosso amigo Jardel também vem trazendo aí das reflexões, é só uma continuidade disso. Cadê a galera? Deixa eu esperar o pessoal ir entrando. Bom dia, Jardel, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Vamos falar hoje sobre o tema Renascimento, do nosso livro aqui, Religião dos Espíritos, de Chico, né? Psicografia de Chico por Emmanuel. Bom dia, Marina, bem-vinda! E hoje nós vamos falar sobre renascimento, tema da reunião pública do dia 2/3/59, a respeito da reflexão aqui da questão 169. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. E aí, Emmanuel já começa... Oi, Jorge, bom dia. Emmanuel já começa nos trazendo a seguinte frase. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. E essa frase aqui tem tudo a ver com o que a Carol estava falando agora de manhã, de não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, né? E que todos nós sabemos o que nós precisamos fazer aí nessa encarnação. No fundo, ali no nosso inconsciente, a gente sabe quais são os pontos que a gente precisa trabalhar, né? Como espíritos, nessa renovação, neste planeta Terra, de provas e expiações. E quantas vezes a gente acaba adiando, né, esse momento desse desenvolvimento moral. Bom dia, Marcos, bem-vindo. E a gente acaba adiando e deixando para depois. Bom dia, Lili, tudo bem? Gente, olha, uma professora espírita entrou aqui. Bom dia, amiga. Lili, você está você está me devendo. Eu vou fazer aqui, ó. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Lili está nos devendo o desafio dos 21 dias. Está aí desafiada para fazer o desafio com a gente. Tô esperando ela conseguir aí um horário na agenda dela para fazer o desafio. Tô aqui te devendo, tá? Devendo mesmo, gente. Ó, vai todo mundo lá no perfil da professora espírita hoje, desafiando ela. Manda lá nos comentários. Estamos te esperando no desafio. Oi, Juvenilson, bom dia. Bem-vindo. Bem-vindo, Isa. Marquem ela nesse vídeo aqui, gente. A hora que eu salvar esse vídeo no IGTV, marquem a professora espírita que a gente tá esperando aqui ela no desafio dos 21 dias. Quero ver essa minha amiga aí fazendo lindas reflexões logo pela manhã com a gente. Bom dia, Raimundo. Bom dia, pessoal. Então, continuando aqui, né? Nós sabemos, então, o que nós temos que fazer, gente. Só falta dar o primeiro passo. E muitas vezes a gente acaba deixando, né, para depois, arrumando uma desculpa, arrumando uma muleta, né? A gente é cheio de arrumar uma desculpa para fazer depois, para deixar adiar para depois, que na próxima encarnação, que a gente sabe que vai ter, né, uma próxima encarnação. Na próxima encarnação eu faço isso, eu encaro essa dificuldade. E aí Emmanuel nos traz, né, se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveite os resíduos dos sonhos mortos por adubo à nova sementeira de fé e caminha para diante sem descrer da felicidade. Quando ele traz essa questão aqui quando você está com as esperanças aí reduzida a pó, tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma situação muito difícil na vida. Se não passou, ainda vai passar, porque, gente, é da natureza desse mundo de provas e expiações nós passarmos essas aflições, essas provas nessa encarnação. E quando você está nessa situação, você pensa, nossa, eu não tenho mais condições de seguir em frente. Eu cheguei realmente no fundo do poço, né? Que é um pouco do que ele fala aqui estamos reduzidos ao pó, perdi a esperança e daqui para frente eu não sei como seguir. Acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. E aí quando você se vê nessa situação, você não vê futuro, você não acha que vai conseguir passar por isso, né? E depois que você passa por essa situação, que você olha lá para trás, você olha aquela situação e você fala, nossa, gente, olha como naquele momento eu não enxergava a esperança daqui para frente, né? Como naquele momento
eu achei que eu não ia ter forças para continuar. E muitas vezes até como aquele momento me deu forças para chegar onde eu estou hoje, né? Me fortaleceu. Então quando ele fala aqui dessas cinzas que viram adubo, né? Que sementeiam a fé para caminhar adiante, para buscar a felicidade, me remete muito a isso. Então eu queria que vocês até, se puderem comentar aí, deixar nos comentários. O Marcos está dizendo aqui que é de 91 dias o meu desafio, não é de 21. Que o meu livro, Lili, é de 91 itens. Eu falei que eu ia terminar os 21 e se eu tivesse força eu ia continuar. Então, o Marcos está dizendo que o meu desafio é de 91 dias. E aqui, ó, a professora colocou aqui, a prof tá encontrando um tempinho aqui nas aulas online. É isso aí. Eu sei que tá puxado, hein, Lili, nessa época agora de quarentena. Mas nós vamos conseguir. Bom dia, Edson, bem-vindo. Então é isso, gente. Imagina esse momento. Eu achei super interessante essa analogia que ele faz do pó ao adubo, né? Então, quando a gente vê uma planta, né, ou alguma coisa se decompondo, é aquilo que dá adubo para a gente se fortalecer e cada vez ter mais força, né? Então a planta utiliza esses objetos que vão se decompondo como adubo para fortalecer e seguir em frente. Então é um pouco disso nas nossas vidas também, né? Nós, quando a gente está ali no fundo do poço, que a gente está numa situação que a gente não enxerga ali uma condição de seguir em frente, é um pouco disso. A gente vai até o fundo do poço, mas quando a gente volta fortalecido, né? A gente volta realmente com essa condição de se superar cada vez mais e a gente entende, né, o porquê que nós estamos passando por cada momento como esse. Olá, Carol, bem-vinda! Gente, Carol do Meninas Espíritas aqui, essa pessoa maravilhosa. Então é isso, né? Como a gente se fortalece nessas situações, eu queria que vocês comentassem aí, tenho certeza que alguém já passou por isso, né? E depois, quando passa por toda essa situação, a gente enxerga o quanto aquela situação nos fortaleceu, né? O quanto aquela prova, ou aquela expiação, enfim, ou aquele momento de aflição nos fortalece. Muitos desertam no quadro escabroso em que o céu lhe permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhes insultos como se retirassem de providência infernal. Mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento para reajustarem suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhes buscasse a compreensão as lições ocultas. Então aqui, Emmanuel chama a gente para na chincha, né, gente? Emmanuel é maravilhoso nesse sentido. Então ele traz aqui essa questão do arrependimento. Então não vamos deixar para depois, né? Senão lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, podia ter feito diferente, né? Então não vamos esperar esse momento do arrependimento. Vamos fazer agora, né? Vamos a partir de agora trabalhar essas questões. Bem-vinda, Renata. E aqui, como ele traz analogia também à questão do livro dos Espíritos, na questão 69, eu quero ler essa passagem do livro, porque tem tudo a ver com isso de não deixar para depois, né? Então, Kardec, quando pergunta lá na questão 169, né, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E aí os espíritos respondem, não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, o que ele traz, né, essa questão de que quanto mais eu puder fazer hoje, né, mais depressa eu puder fazer isso, menos provas eu terei que passar lá no futuro. Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui encarnados para fazer diferente. E nada impede, né, de a gente ter aqui várias vidas sucessivas, porque esse progresso ele é infinito, né? E muitas vezes as pessoas se enxergam aqui no planeta Terra como espíritos em diferentes escalas evolutivas, né? Nossa, eu vejo aquela pessoa, mas ela tá tão distante, né, do que eu penso, do que eu imagino, mas será? Será que não é a minha verdade? Porque nós estamos aqui no mesmo planeta, gente. A diferença aqui de evolução, de escala de evolução é muito pequena, né? Porque nós estamos ali mais ou menos no mesmo patamar. Então, toda vez que a gente olhar para o outro com esse preconceito, né, ou com essa visão de que talvez ela seja uma pessoa, que eu seja uma pessoa melhor do que o outro, vamos lembrar disso, que nós estamos aqui na mesma condição como encarnados para trabalhar questões ainda do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Nós ainda somos extremamente vaidosos, né? Bom dia, Aloísio, bem-vindo. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatemalizando-lhes a existência, qual se ausenta, assim, de desapiedados verdugos,
No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes a paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos. Entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhe houvesse doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil em que se mostrassem desmemoriados e inconscientes. E aí aqui alerta Emmanuel, né, dessa questão da nossa família, das pessoas que estão encarnadas aqui no nosso ambiente familiar, e quantas vezes a gente fica adiando, né, resolver essas nossas questões, mas ele relembra aqui que enquanto estamos aqui encarnados, nós não temos a recordação daquilo que aconteceu lá atrás, né? Então a gente tem esse véu do esquecimento que nos auxilia a resgatar essa questão dos verdugos do passado. Então imagina se nós não tivéssemos o véu do esquecimento. Se já é difícil com esse véu do esquecimento, não vamos esperar a gente desencarnar e relembrar tudo isso, gente. Vamos aproveitar o momento de agora, essa oportunidade que nós temos aqui de estarmos encarnados com essas pessoas que muitas vezes a gente vê a dificuldade aí de conviver, de relacionamento. Vamos ter aí perdão e auxílio, né? E sempre lembrar dessa questão da paciência, do carinho, que nós precisamos ter com esses nossos irmãos, que nada é por acaso, não é por acaso que eles estão aí no nosso seio familiar. Não deixeis assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. E aí, quando a gente fala dessa questão da caridade, a gente está falando bastante de caridade, a Renata colocou resignação, é isso mesmo, Rê. Não tem como não lembrar daquela passagem de Paulo, de Coríntios, né? Que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, né? E não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, quando ele fala que se eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, ou seja, cheguei lá na purificação, mesmo que eu fosse um espírito extremamente, né, evoluído, com essa evolução toda moral, se não houver a caridade, é como se fosse um sino que só, né, titumbia ali, que só faz aquele barulhinho, mas não tem o conhecimento, mas não consegue colocar essa caridade na ação, né? Então a gente está fazendo aqui a divulgação, eu vou dar o exemplo aqui da gente, né? Porque isso tudo é pra gente também, né? Essas reflexões que a gente faz. Bom dia, Viana, Mário, tudo bem? Então essas reflexões que a gente faz aqui, né, nessa manhã, é para nós, né? Eu gosto muito quando o Jardel fala isso, né? A gente está lendo isso aqui, é pra gente. Então é muito fácil a gente divulgar aqui a doutrina espírita, falar sobre o espiritismo, falar de amor e caridade e dificilmente a gente praticar, né? Então é isso, tem que tirar da teoria e aplicar na prática, que é isso que Emmanuel nos traz aqui nessa reflexão. E aí, vamos aplicar? Vamos fazer o exercício da prática? E Paulo, nessa frase, né, que ficou aí registrada, né, e que é super conhecida, já é utilizada até em músicas, né, essa frase, mas muitas vezes a gente grava a frase, grava a teoria e não aplica na prática. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, cujas dívidas precisam solver. Então, aqui relembrando essa questão da angústia, né, desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze na tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. Ou seja, da própria sublimação. Gente, a gente está falando da nossa sublimação, do nosso autoconhecimento, da nossa reforma íntima. Não vamos terceirizar, né? Então, quando ele fala aqui de não ter aí a situação mais adequada para a situação, para resolver essa questão, esse é o nosso ponto de vista, né, de que nós não temos uma situação adequada, mas a espiritualidade, a gente estudando, né, entendendo o espiritismo profundamente, nós sabemos de que existe uma programação reencarnatória, de que aquilo que é desenhado, né, e programado para a gente nessa encarnação tem tudo a ver com essas questões que nós precisamos trabalhar, precisamos resgatar. As pessoas que estão ao nosso redor é justamente as pessoas que precisam estar ali com a gente. E se isso gera, né, essa aflição, essa angústia de conviver com essa pessoa, é porque é aquilo que eu preciso para trabalhar, né? Deus é tão maravilhoso que Ele dá essa oportunidade da gente ter
esse convívio com essas pessoas para a gente enxergar quais são as nossas imperfeições e aquilo que eu preciso realmente desenvolver. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Então, nesses momentos, a gente precisa realmente refletir, né? É para a nossa própria sublimação, é para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio crescimento, né? Então, quando a gente passar por situações que a gente não entende porque está passando por ela ou porque determinada pessoa convive comigo, vamos lembrar disso. O que essa pessoa tem para me acrescentar? O que essa pessoa veio trazer, né, de questões que eu preciso trabalhar? Não é terceirizar essa responsabilidade e falar, mas essa pessoa é assim, essa pessoa, né, tem esse defeito, e o que eu tenho de defeito que eu não consigo aceitar essa pessoa. Então vamos puxar a responsabilidade pra gente. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhes mesmo assim o melhor do teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à luz do futuro, porque, a favor da sua própria renovação, concede-nos o Senhor cada manhã, o sol renascente de cada dia. E aí essa frase que eu vou repetir, gente, porque essa frase realmente ela precisa ser reforçada, né? Então, não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque, a favor da nossa própria renovação, concede-nos o Senhor cada manhã, o sol renascente de cada dia. Então, é aquele momento de que nós acordamos, né, pela manhã, ou que nós finalizamos o dia cansados, exaustos, né, daquilo que a gente está passando, e a gente fala, nossa, que dia difícil, né? E aí, na manhã seguinte, a gente acorda e fala, opa, oportunidade de recomeçar, né? Oportunidade de renovar. E aí, o renascer aqui é o renascer a cada manhã. Quando ele traz aqui a questão do renascimento, nessa questão do 69, ele não está falando só da reencarnação, né? Da oportunidade de reencarnar e fazer diferente. Mas o acordar toda manhã e fazer diferente a cada dia, né? Não deixar para o futuro distante, pensar nesse futuro de hoje para amanhã. Então, se eu fiz algo que não foi legal durante o meu dia, né, que não foi bacana, que eu vi que realmente eu tinha oportunidade de fazer diferente, e quando o Santo Agostinho lá no Evangelho nos traz, né, essa questão de a cada momento que eu for lá deitar minha cabeça no travesseiro, eu avaliar tudo que eu fiz durante o dia, quais foram os pontos que eu acertei, quais foram os pontos que eu preciso melhorar, né? Esse lado sol e sombra que todos nós temos, é justamente para que no dia seguinte, depois dessa reflexão, na hora de dormir, a gente comece o dia de uma forma diferente, ou com ânimo novo, né? Então, esse ânimo novo é todo dia de manhã. É a cada manhã que a gente acorda, a cada manhã que a gente está aqui para fazer essa reflexão, né? Então, não vamos esquecer disso, gente. E agora, vamos finalizando, né? Porque a gente já tá dando o nosso horário. O Vitor vai entrar aí no Aprendizes, agora às 8h15. Não tô sem o relógio aqui, mas ele já deve estar iniciando. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Beijo grande. Até amanhã, 8 horas, estaremos aqui. Tchau, tchau.